Está entrando no ar mais um programa exclusivo, Hitmakers Produtora, agora no YouTube. Programa De Frente com as Escrituras, com o Pastor Maicon e seus convidados. Esse programa é de total responsabilidade de seus produtores. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Estamos começando mais um De Frente com as Escrituras, onde colocamos a nossa vida de frente com a poderosa Palavra de Deus. Esse que vos fala é o pastor Maicon, da Quinta Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje nós temos um assunto maravilhoso, nós estamos com um tema poderoso, com um convidado maravilhoso também, que vai estar juntamente conosco, discorrendo esse assunto. Vai ser bênção de Deus, vai ser edificante. Desde já eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Então, nós vamos iniciar. O nosso tema vai ser a língua que destrói. Vai ser um tema maravilhoso, um tema profundo. E nós vamos agora, nesse momento, conhecer o nosso convidado. Está aqui um príncipe de Deus, nosso pastor Altair, reverendo, homem de Deus. Está aí trabalhando nas regiões de Muriaé. Ele trabalha em Belo Horizonte, tem a igreja em Belo Horizonte, igreja linda, e hoje está aqui juntamente conosco. Ele é pastor, ele é líder de pastores, e hoje ele estará conversando conosco, estará discorrendo conosco esse assunto profundo. As declarações iniciais aí, pastor Altair. Então, Maicon, obrigado pelo convite, que bom estarmos aqui, né? É um tempo muito precioso da gente compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e temos esse cuidado de estarmos com nossas vidas padronizados dentro da palavra de Deus. O assunto que nós vamos tratar, eu acho que ele é muito importante para as relações humanas, né? Como nós utilizarmos as informações, como cuidado que nós temos que ter de recebermos informações, de ter filtro, né? Se a gente conseguir passar para vocês isso aí, eu acho que a gente vai ter um programa que vai nos ajudar. Maravilha. Meu pastor, o texto bíblico que nós vamos trabalhar é Mateus capítulo de número 7, onde a Bíblia diz a respeito das travas dos olhos. Antes de olhar, antes de julgar, devemos olhar para nós mesmos. De acordo com esse texto, como o senhor observa esse relato do evangelista, e como o senhor tem assim como prioridade de ministrar, direcionar isso para a igreja, para o público do senhor, para os líderes, para os pastores? Eu que vos falo, sou um dos seus pastores. Como o senhor vê esse texto e como o senhor discorre esse texto? Ô, Maicon, primeiro eu quero dizer à nossa audiência que de repente eu vou tossir aqui porque eu estou vindo de uma gripe que me pegou esses dias, então quero pedir desculpa a vocês. O Evangelho ele é muito rico nesse trato com o ser humano, e nos ajuda a fazer reflexões profundas sobre as nossas relações e o nosso ser. E quando o Senhor Jesus fala sobre, antes de você olhar o erro, o pecado das pessoas, olha primeiro o seu pecado, né? Antes de você achar uma trave, antes de você achar um erro na vida da pessoa, procura olhar para si. Jesus nos ensina a fazer uma autoanálise, porque nós somos muito rápidos para tirar, nós somos muito rápidos para condenar, nós somos muito rápidos para poder julgar as pessoas. Mas será que nós gostaríamos de receber esse mesmo tratamento? Né? Se você tiver na linha de tiro, você gostaria que fosse tratado da mesma forma? Então, quando a gente tem algumas informações, quando chegam alguns assuntos ao nosso conhecimento, a gente tem que ter muita prudência para você poder, primeiro, absorver aquilo e divulgar. E, praticamente, se você analisar, muitas coisas que nós falamos para os outros é desnecessário, principalmente no que trata da vida do outro. Se a gente cuidar bem da nossa vida,
nós já vamos estar fazendo um papel muito, muito produtivo para a nossa sociedade, né? Oh, maravilha. E como a igreja ela é comunidade, obviamente que toda comunidade tem seus burburinhos, seus problemas, suas dificuldades, se a gente não tiver discernimento, se a gente não tiver esse cuidado no trato, de repente você vai destruir reputações, você vai destruir pessoas por ouvir falar. Verdade. E a melhor coisa que existe é você conhecer os fatos. E quando você conhece fatos, você toma cuidado para você não apresentar de forma distorcida para as pessoas. Verdade. Né? É muito importante, né, meu pastor? É. Eu me lembro de um texto bíblico que quando Moisés está liderando o povo e de repente a sua irmã se levanta contra ele e começa a indagar a sua liderança. Começa a falar, não, pai, porque Deus só usa Moisés? Porque Deus não usa outros ou usa a mim? E Deus vai lá e castiga ela de uma forma cruel, porque ela começa a levar boatos da liderança de Moisés. Eu acredito que isso acontece muito também nos dias atuais, né, meu pastor? As pessoas querem, não aceitam correções e começam a levantar alguns boatos que acaba Deus trazendo um punimento para essa pessoa que talvez poderia ser evitado, né? O senhor lembra de algum texto bíblico que possa compartilhar conosco? Na verdade, eu me lembro para mim, um dos exemplos de pessoa que ela nunca quis estar nos holofortes. Ela nunca... Porque essa passagem que você fala da irmã de Moisés era uma necessidade de reconhecimento também por ser uma profeta. E às vezes o ser humano tem essa necessidade de ser reconhecido. Mas se tem um cara na Bíblia que a gente deveria estudar com mais... o comportamento dele com mais profundidade, é João Batista. Tremendo. Que num dado momento do ministério dele, ele foi indagado se ele não era o Messias, se ele não era o Cristo. Verdade. Né? As pessoas foram lá até ele e falaram, você não é aquele que a gente estava esperando? Né? Quer dizer, a palavra dele era tão persuasiva, o testemunho. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que ele morava no deserto. As pessoas saíam dos grandes centros, né? Ia para o deserto. Hoje, qualquer pessoa que tem um ministério, que tem um crescimento na sua liderança, ele quer vir para os grandes centros, para que ali ele possa divulgar. João Batista era diferente, ele foi para o deserto, né? E as pessoas saíam dos grandes centros e iam para o deserto. E olha que a mensagem de João Batista não era uma mensagenzinha daquelas águas com açúcar, não. Ele pegava pesado, né? Lá o bambu gemia. Ele não tinha muito tato com as palavras, não era muito diplomata, não. Mas quando ele é indagado, ali ele poderia se sentir, né? Porque a posição que as pessoas estavam colocando ele era uma posição de destaque. Ele disse, olha, eu sou uma voz que clamo no deserto. Eu batizo com água, mas vem um que batiza com o Espírito Santo. Tremendo. Eu não sou digno sequer de abaixar e desatar a sandália dos seus pés. E convém que ele cresça, que eu diminua. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que nesse mundo evangélico, nesse mundo de Deus que nós vivemos, o protagonismo tem que ser de Jesus, cara, a minha vida fica muito mais fácil, porque eu não fico buscando glória, eu não fico buscando reconhecimento, né? Muitas vezes isso faz parte do egocentrismo do ser humano. Ele quer ser reconhecido. Na verdade, todos nós gostamos de ser vistos e reconhecidos naquilo que nós fazemos. Não vamos ser hipócrita dizer que você é tão desprendido a esse ponto.
Mas aí o perigo é quando você começa a ultrapassar linhas, quando você começa a quebrar princípios. No caso aí da irmã de Moisés, ela estava colocando em xeque a intimidade de Moisés com Deus. Ela estava colocando em xeque o chamado de Deus para Moisés. E quando eu entendo que cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua posição, cara, a vida fica muito mais simples. Eu tenho um chamado. Se eu for bem no meu chamado, as coisas vão acontecer naturalmente. E eu não preciso ficar avocando para mim que as pessoas me reconheçam como tal. E nem duvidando da unção e do chamado e da graça que está sobre a vida do outro. Tremendo. Né? Então, João Batista, para mim, ele serve muito como esse cara de exemplo de que ele não queria ser reconhecido por ninguém. O que é muito, muito desafiador para nós, né? Hoje que nós vivemos fazendo as nossas selfies, colocando as redes sociais, aparecendo, né? Hoje virou isso até uma idolatria, né? Não, e até uma idolatria de si mesmo. Sim. Tem pessoas que ela quer se mostrar de todo jeito, de qualquer forma. João Batista estava dizendo assim, olha, não olhe para mim. Vem um mais poderoso que eu. Eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos seus pés, e convém que ele cresça, que ele seja visto, que eu diminua. É um desafio para nós a cada dia, né? O senhor falando de João Batista, eu me recordo de Jesus um dia falando que ele era um dos maiores profetas nascido por mulher, né? Essa perspectiva vem do chamado e da mensagem que ele traz, né? Ele estava preparando o caminho para o rei. Então, sim, isso é extraordinário, porque quando a gente entende o nosso propósito, isso eu aprendi com o pastor Simplício, está ali nos bastidores, no ITQ, que quando nós entendemos que nós temos um propósito, não um propósito que nos tem, aliás, ao contrário, quando o propósito nos tem e nós não temos, nós falamos sim, nos colocamos disponíveis, nós começamos a compreender verdadeiramente o que Deus quer fazer conosco, quer nos usar, quer nos direcionar, simplesmente se colocar disponível, né? Então, quando essa pergunta ela é direcionada a nós temos que colocar em xeque a nossa vida, pastor. Porque muitas das vezes as pessoas procuram na outra pessoa aquilo que ela deveria estar fazendo. Uhum. Isso é um problema muito grande, porque às vezes a pessoa quer reconhecer ou cobrar algo de alguém que ela mesma não busca praticar. Acaba sendo até uma hipocrisia, né? Sim. Eu mandar a pessoa fazer alguma coisa que ela mesma não faça. Ô Maicon, ainda dentro do assunto de que a pessoa às vezes busca reconhecimento, eu gosto muito de alguns pensamentos e de algumas frases. Eu estou ouvindo uma mensagem, eu procuro extrair daquela mensagem alguns princípios que às vezes se resumem a uma frase. Certa vez alguém falou assim, olha, o evangelho promove as pessoas. Amém. Ela pega uma pessoa que não tem nenhuma, não significa nada, aquela pessoa se converte, daqui a pouco Deus dá a graça, derrama o espírito dele, daqui a pouco aquela pessoa começa a dar testemunho, palavra, pregar. Olha, ele voa. Verdade. Ele era um ilustre desconhecido, daqui a pouco ele é conhecido nacionalmente pela sua eloquência, pela sua palavra, por um testemunho. Então o evangelho promove as pessoas. Pega as pessoas lá de baixo, e não é só um ou outro, não. O evangelho, ele nos faz ser mais, nos faz vencedor, né? Verdade. Então o evangelho promove as pessoas. Mas ele termina a frase dizendo, o evangelho promove, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. É tremendo. Né? Deus, ele não... Olha, você pode ser reconhecido, mas a glória é de Deus. Então é um perigo que a gente deve tomar, senão nós estamos tomando para nós a glória que é dele. Né? E às vezes nós refletimos nos outros aquilo que, como você colocou,
Nós cobramos dos outros aquilo que nós não fazemos, né? Então, a reflexão de hoje sobre primeiro olhar a trave que está no seu olho, é primeiro você olhar para você, porque de repente eu começo a cobrar coisas, um comportamento, uma atitude sua, mas eu só sei cobrar. Mas eu não tenho um exemplo. Eu não demonstro na vida. E é muito interessante, Paulo diz assim, vós sois a carta de Deus escrita aos homens. Quer dizer, eu não preciso falar nada. A gente usa aquela frase em missões, prega o evangelho a todo tempo, quando necessário, use as palavras. As pessoas nos leem o tempo todo. O tempo todo. Nós estamos aqui, eu estou te lendo o tempo todo, você está me lendo o tempo todo. As pessoas que estão nos assistindo estão nos lendo. A pessoa que está conosco no dia a dia está nos lendo. Né? O tempo todo nós estamos sendo vistos pelas pessoas. Sempre que possível, olha, prega o evangelho todo o tempo. Né? É num gesto, é numa palavra, é numa atitude, mas quando necessário, use as palavras. As palavras movem, os exemplos arrastam. Tremendo. Né? Então, sim, é muito bom quando a gente faz reflexão de que eu não tenho que exigir de você, eu tenho que ser. Eu não tenho que ser para que as pessoas me vejam, não. Eu tenho que ser porque o meu comportamento faz parte do meu, do meu ser. Não é isso? Que coisa linda. Coisa linda. Pastor, eu preparei aqui uma pergunta para o senhor, para essa mente pensante incrível que o senhor tem. Olha só, por que as pessoas, falar mal das pessoas é considerado um dos maiores pecados biblicamente? E isso é de acordo com Provérbios capítulo 16, que diz assim, o homem perverso espalha contenda. Na opinião do senhor, num termo geral, de acordo com as vivências com Cristo que o senhor tem, como o senhor observa esse texto? Como o senhor pode colocar, possa nos ajudar a colocar a igreja em prática nessa perspectiva? Como é que o senhor vê essa perspectiva? Olha, Maico, a gente precisa ter muito cuidado, a gente tem que ter muita sensibilidade quando a gente coloca a vida dos outros, quando você vai falar da vida do outro. Porque pessoas ferem pessoas. Pessoas também curam pessoas. Mas uma fala, uma frase, uma expressão minha contra alguém, eu posso estar matando aquela pessoa com a minha língua. Tem um pecado que os judeus consideram como um dos grandes pecados, um dos maiores pecados, que é o pecado de Lashon Hara, que é o pecado da língua maldita. Né? Lashon Hara, ele significa uma língua maldita. É a língua que mata, é a língua que destrói. Uma fala, o apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, o poder da disciplina da língua, né? Que uma fagulha, que ela pode incendiar toda uma floresta. Uma palavra maldita, uma palavra que vai denegrir alguém, pode destruir uma família, pode destruir uma pessoa, pode destruir uma reputação. Então a gente precisa ter o cuidado que na nossa vida, sempre que você for falar do outro, você ter esse cuidado de você não estar sendo instrumento para assassinar pessoas, matar pessoas. Tremendo. O meu pastor, muito forte, pastor Mário Oliveira, ele fala o seguinte, olha, fala bem das pessoas. Quem fala bem ganha. Quem fala mal perde. Eu vejo pessoas o tempo todo querendo falar mal do outro, achar defeito no outro. Se eu conseguir disciplinar essa língua venenosa que eu tenho, porque eu tenho, você tem a língua venenosa,
E ao invés de eu começar a destilar veneno contra os outros, eu começar a abençoar, né? Eu começar... Eu digo para as pessoas assim, tem gente que você caça alguma coisa para falar bem dela e você não acha. Então não fala. Não fala mal. Deixa ela, tá entendendo? Porque a lei da semeadura, olha, é bíblica, ela é bíblica, mas não é nem religiosa. É uma lei que está aí. O homem semeia, ele colhe. Então, quando a gente tem essa consciência de que a minha língua é muito poderosa, o poder da língua é tão poderoso, né, que você é salvo ou você é condenado pela língua. Se com a tua boca, com a sua língua, confessar Jesus como Senhor, você é salvo. Mas se você também nega Jesus, você Condenado. Né, é condenado. Então, quando eu entendo o poder da língua, toda vez que eu for me referir a outra pessoa, eu vou ter um freio, né? A Bíblia é muito sábia. A Bíblia puxa vida. Só um Deus como nós pode ter nos dado um manual de vida tão perfeito, né? Como a Bíblia, que ela nos ensina a disciplinar nossa linguagem, né? Sempre referimos ao outro com honra. Não é isso? Eu fico olhando, tem pessoas que elas vivem buscando defeito no outro para sair falando. E às vezes, assim, o que ela ganha com isso? Então, assim, é uma disciplina. É uma disciplina. O meu homem, o velho homem, o homem carnal, ele quer falar mal das pessoas. Ele quer achar defeito nas pessoas. Mas o meu homem espiritual, ele vê qualidade. Tremendo. Né? Então, assim, esse poder da língua ele é fundamental. Ele mata, ele pode levantar e ele pode também destruir a pessoa. Tremendo. Porque o poder da língua, o poder da palavra. Né? Meu pastor, esse discernimento que o senhor falou sobre o homem carnal e o homem espiritual, isso é profundo. Porque quando nós reconhecemos essa perspectiva que o senhor disse, o homem carnal e o homem espiritual, nós realmente nos colocamos diante da palavra de Deus. Porque é muito abrangente a gente falar de vários assuntos, mas quando a gente reconhece o nosso homem espiritual e o nosso homem carnal, porque Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que outrora nós andávamos longe, nós andávamos desapegados, nós éramos estrangeiros, mas através de Cristo Jesus nós fomos resgatados, reconciliados. Então, quando nós compreendemos essa profundidade que o Senhor trouxe, foi extraordinário. Quem nós somos em homem carnal e quem nós somos espirituais, nós conseguimos um discernimento de um controle emocional extraordinário. E o que falta hoje, no contexto igreja, no contexto social, é a pessoa ter esse controle emocional, de discernir essa profundidade que o Senhor trouxe, sabe? Entender qual é o momento de falar, qual é o momento de ficar calado. Porque, pastor, isso é uma virtude extraordinária. Isso é do Espírito Santo. Gálatas, né, capítulo 5, o ter autocontrole. Então, é extraordinário. E, ainda discorrendo esse assunto, eu preparei aqui mais uma pergunta para o senhor. E a pergunta é essa aqui. O que isso reflete nos corações das pessoas quando as pessoas começam a falar mal das pessoas? O que isso reflete no coração das pessoas, na mente pensante do senhor? Alguém disse que você tem que tomar cuidado para não morder a sua língua, porque senão você vai morrer com o seu próprio veneno, né? Quando a pessoa parte para esse campo de denegrir, de criticar, de só achar defeitos, é um veneno que ela mesma está bebendo. Porque normalmente são pessoas vazias. Quem vive desse expediente
são pessoas vazias, são pessoas frustradas, que ela não dá conta da vida dela e aí ela fica se metendo na vida dos outros. Tremendo. Normalmente é isso. Ela não consegue cuidar de si, porque, Maico, nós somos mais de 8 bilhões de habitantes. Cara, se eu conseguir cuidar da minha vida, cara, eu já vou estar dando uma contribuição tão grande para a humanidade. Mas tem gente que ele vive usando esse expediente de denegrir o outro, porque é um vazio na alma. Ele se satisfaz. E aí entra a malignidade que existe dentro do homem. Porque quando a gente fala do homem carnal, homem espiritual, eu tenho que controlar. Eu sou ruim. Nós temos. Eu sou porqueira. Eu não presto, não. O meu homem interior, ele é terrível. Mas eu não posso deixar que ele dirija a minha vida. Meu Deus. O meu homem interior, ele vai matar as pessoas. Aleluia. Não é? Forte. Mas quando eu estou consciente que esse homem ele tem que morrer todo dia, porque a luta é diária. Tremendo. Nesse momento eu tenho uma Tânia aqui dentro de mim. Ou vontade de falar mal dos outros, ou vontade de falar mal das pessoas. Mas eu não falo. Tá entendendo? Quando eu consigo me disciplinar, eu consigo ter esse cuidado, né? Porque assim, é uma vigilância completa. Porque às vezes você é envolvido num assunto, numa conversa, a gente começa a conversar um assunto aqui, entra o nome de uma pessoa, mas fulano realmente é isso, é aquilo, e e você entra nessa onda. Então, é uma vigilância constante que nós temos que ter. E toda pessoa que ela não é resolvida na sua alma, ela não tem satisfação consigo mesma, Meu Deus. ela vive denegrindo os outros. Tremendo. Ela vive, e às vezes até para tampar o pecado dela. Eu vou achar defeito em você para cobrir o meu. Tremendo. Né? Então assim, eu tenho que ter muito cuidado e faz muito mal para a alma humana. Falar mal das pessoas faz mal para nós. É isso que o pastor fala, olha. Fala bem, senhor. Poxa, elogia, exalta as qualidades que as pessoas têm, porque todo mundo tem. Nós temos qualidade, temos defeito. Para que eu vou ficar olhando para os seus defeitos? Né? Quando você começa a tomar essa atitude no dia a dia, na relação ali, de dentro de casa, do vizinho, do colega de trabalho, na escola, cara, isso muda. Porque você começa a reconhecer valores que as pessoas têm. Tremendo. E o mundo vive numa carência tão grande que às vezes a pessoa ela nunca ouviu uma palavra de elogio a favor dela. Aí você elogia. O pensamento que tenho a respeito de uma hora, o que é que Deus falando para mim? Eu, esse miserável, esse porqueira, Deus falando assim, o pensamento que eu tenho a respeito de você é pensamento de vida, pensamento de paz. É ou não é? Então assim, se Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, que conhece a palavra antes de sair da minha boca aqui, ele me vê com esse olho, esse olhar ele vê coisa boa em mim, né? Então assim, quando eu começo a ter esse olho de Deus, essa visão de Deus com o outro, aí eu não fico criticando. Porque quando você vive uma vida de crítica, é uma vida de frustração. Verdade. Por que eu tenho que falar mal de você, Mário? Por que eu tenho que achar? Cara, provavelmente se eu procurar, eu vou encontrar muito defeito em você. Vai. Mas pra quê? O que isso me edifica? Pra que eu vou falar para as pessoas que o Michael tem esse defeito? O que eu ganho com isso? Né? Mas a malignidade que está dentro de mim, ela é tão terrível que eu faço isso, não estou ganhando nada, mas estou destruindo você. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Então, o mal que faz é muito, muito danoso, viu? Pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, nem está aqui no meu script. Como lidar com esse tipo de pessoa no campo pastoral? Igual o senhor tem muita experiência, mais de 40 anos, né? Pastor de uma igreja muito grande. Como lidar com esse tipo de pessoa num contexto assim, bem igreja? Como lidar com esse tipo de pessoa?
Ô, Mike, eu acho que todas as pessoas, todo ser humano tinha que fazer um curso de relações humanas. Quando você faz um curso de relações humanas, você aprende falar na hora certa, ouvir na hora certa, compreender o desequilíbrio do outro. Porque tem momento que a gente está desequilibrado, né? E é nesse momento que a gente fala muita besteira, né? Eu acho que o melhor remédio para a gente poder ajudar as pessoas, porque a nossa função como líderes, como pastores, eu além de pastor de igreja, eu sou pastor de pastores. E pastor é pastor e é gente também. Né? Então, eu acho que o melhor método para a gente poder ajudar as pessoas nessas horas das crises é realmente ter a palavra mansa, a palavra dócil, mas mostrar com muita firmeza também. Ser doce, ser dócil com as pessoas não significa ser fraco, né? Você tem que ser firme. Você tem que dar direção firme. Jesus, ele disse assim, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então você tem que ter uma direção para as pessoas. Esse ensino, ele é cotidiano. Você tem que ensinar todo dia as pessoas. Você tem que ensinar hoje, amanhã ensinar de novo. É andando pelo caminho, é caminhando, né? E falando, e dizendo para as pessoas, não fica falando mal, não fica denegrindo. O que você está ganhando com isso? Para que você diminuir o outro? O que você ganha com isso? Né? Porque a gente vê pessoas denegrindo o outro sem nenhum motivo. Não está ganhando nada com aquilo. É só satisfação. E é esse lado maligno que a gente tem dentro de nós. Só para poder espizinhar, só para poder expor o outro. Mas é um trabalho do dia a dia. Enquanto nós estivermos presos a essa carcaça humana que está aqui, a gente vai ficar refém desse trem. De vez em quando você fala o que não deveria falar. Mas a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito profunda. E quando você começa... Você não vê Jesus apontando o dedo, você não vê Jesus desnudando as pessoas. Tremendo. Né? Você vê sempre Jesus acolhendo, Jesus trazendo para perto de si. Eu acho uma coisa muito legal de Jesus. Jesus Jesus é um cara Cara, que Deus é esse? É o Emanuel, né? Jesus não gostava de ficar com os santos, com os religiosos. Ele gostava de ficar com os pecadores. Tremendo. Né? Eu não vim buscar salvos. Eita, eu vim buscar pescadores. Eu pedi um texto bíblico para apoiar esse raciocínio. O senhor já está tão alinhado no mesmo pensamento. Né? Então, assim, a convivência... Eu, particularmente, prefiro os pecadores. Eu não gosto dos santos. Os santos são hipócritas. Eles se acham melhor do que os outros. Eles se colocam em posição de superioridade. Irmão, investiga... Os fariseus, né, pastor? Investiga a minha vida. Eu sou tão pecador, tão fraco, tão falho como qualquer um outro. Por que isso me dá o direito de julgar o outro? Não é isso? Mas muitas vezes nós nos alvoramos de santos, de corretos, né? Nós temos uma reputação e nos escondemos atrás dessa capa religiosa. Porque nós somos hipócritas. Tremendo. Nós somos hipócritas. Eu me visto de uma capa religiosa e fico posando de bom, posando de santo. Meu Deus. Né? Ao passo que quando você está em Cristo, você não está preocupado com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Tremendo. Né? É que ele cresça, né? Que ele seja visto. A minha vida vale muito pouco. Preocupado mais com a mensagem do que com a reputação. Não é? Pra glória, hein? Então a gente precisa de ter essas
essa consciência. E nesse dia a dia, né? Porque vida com Deus é dia a dia. Eu agora, em outubro, eu me converti em 77. Eu faço 49 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Meu Deus. Mas assim, é o dia a dia. Eu nunca consegui fazer uma semana de uma vez. Eu tive que passar um dia para formar uma semana, cada semana para formar um mês, cada mês para formar um ano, cada ano para formar uma década e para chegar até aqui. Tremendo. Hoje eu tenho que viver isso. É hoje. Eu tenho que vigiar minha língua, né? Cuidar no trato com as pessoas, o quanto eu posso tanto exaltar, quanto eu posso elevar as pessoas, quanto eu posso destruir. Oh, glória a Deus. Né? Então eu penso que é isso. E aí eu acho que o caminho é as Escrituras. O caminho é Jesus. Glória a Deus. Meu pastor, vamos passar para a próxima pergunta, a penúltima pergunta. Nós já estamos no caminho do encerramento. Mas antes eu quero falar com os nossos telespectadores acerca da Hitmaker, aqui nosso patrocinador. Nós estamos aqui nesse estúdio belíssimos e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na Hitmaker fazendo esse vídeo com esse gentleman de Deus, e está sendo uma noite, um dia aqui aproveitoso. Eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas com essa palavra. Nós estamos aqui falando de um assunto muito, muito bom, muito abrangente, um assunto contemporâneo, e eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Voltando aqui, meu pastor, eu quero fazer a penúltima pergunta para o senhor, e essa pergunta é uma pergunta muito contemporânea para os nossos dias, e essa pergunta é o seguinte: como diferenciar um coração bíblico de um coração perverso, de uma pessoa? Como o senhor consegue discernir as intenções dessa pessoa? Um exemplo, porque geralmente as pessoas não parecem com a máscara do falar mal, né? Da pessoa que vai ser aquela que vai criticar, que vai falar mal. O senhor consegue discernir, igual o senhor estava falando no início aqui, a respeito da leitura, né? O senhor consegue discernir? Como é que o senhor faz essa leitura dessa pessoa? Como é que o senhor consegue fazer isso, assim, usando um texto bíblico, se for possível? Ô Maico, você sabe que o coração do ser humano é uma terra inexplorável, né? Por mais que você ache que você conhece, você não conhece. Né? A gente fica surpreso com o comportamento de pessoas. Todo dia eu me surpreendo com o ser humano. Todo dia. O quanto nós somos capazes de ser ruim, maligno, mas o quanto também a gente pode ser bom e nós podemos ser proveitosos nas nossas relações. Eu acho que se tem eu tenho dito muito isso ultimamente, se tem um dom que a gente precisava assim buscá-lo com insistência, é o dom de discernimento. Meu Deus. Que o dom de discernimento, ele não se restringe a saber se é o capeta, se é o Espírito Santo que está falando. O dom de discernimento é até nessa relação humana, porque nós também damos sinais. Tremendo. Né? Eu acho que na medida que eu vou me relacionando, quando eu tenho oportunidade, eu vou lendo o ser humano. Todos nós, aquilo que eu estou falando, a gente vai lendo a intenção do seu coração. Você falou isso pensando naquilo, você decidiu assim, né? O ser humano, você conhece ele muito pelas reações. É verdade. Quando ele é confrontado, ele tem reação. Quando ele, né? Então, assim, essa psicologia, ela precisa ser muito, muito aguçada na gente. Tremendo. E discernir, porque o homem, a boca fala,
o que o coração está cheio. Eita glória. Tá entendendo? A boca fala o que o coração está cheio. O que eu estou falando para você aqui, meu coração está cheio disso. Eita glória. Se meu coração estiver cheio de ódio, eu estou destilando veneno para as pessoas. Agora, quando você... Outra coisa é você não ser precipitado no julgamento. Né? O que a gente... Muitas vezes, eu já embarquei nessa barca aí muitas vezes, você ouve uma coisa aqui e você já repassa, você... Questiona. Não, você não questiona. Você não questiona, você não dá tempo daquilo, de fazer aquele filtro, né? Alguém tá falando mal do Michael, eu já entro na mesma onda e vou nela. Quer dizer, dá um tempo. Dá um tempo. De repente alguém chega aqui e me fala uma coisa, um escândalo a respeito de uma pessoa. Peraí, será que é isso mesmo? Né? O tempo vai mostrando coisas. Existe um juízo muito, muito fiel, que é o tempo. O tempo mostra quem é quem. Se você tiver oportunidade de dar tempo ao tempo, o tempo vai te mostrar quem é quem. Glória a Deus. Pessoas que são amigas, pessoas que são fiéis, né? E claro que nessa relação da gente, eu vou demonstrando para você quem eu sou. Tremendo. Tem coisa que acontece que não é surpresa não, irmão. É verdade. Você já sabia que eu era capaz de fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu fui pego de surpresa. Nada. Te dei sinais. Né? A minha fala, o meu procedimento, a minha conduta. Aí depois fala, puxa vida, é assim que a gente... Pô, mas fulano era desse jeito mesmo. Olha como é que ele fazia. Aí a ficha cai. Né? Então... O problema é quando a ficha cai tarde, né, pastor? Normalmente é assim, infelizmente porque você só conhece depois que a pessoa tem um comportamento que ela se revela para você. Né? Por isso que quem trai a gente são os amigos. Verdade. Né? Os inimigos não traem, porque o do inimigo você já está esperando. O senhor quer trazer uma mensagem para a igreja nessa perspectiva, pastor? Olha, eu acho que a maior mensagem que a gente tem que deixar para refletir é: nada como um dia após o outro, com a noite no meio. Nada como um dia após o outro, com a noite no meio. Cara, se a gente pudesse ter a oportunidade de voltar o tempo, nós cometeríamos menos erros. Verdade. Principalmente na relação com a pessoa. Verdade. Muitas vezes eu julgo a pessoa, depois eu falo, nada disso. Né? Outra coisa, não se deixa levar pelas aparências, não. Não se deixa conduzir pelas aparências. A aparência é um negócio assim muito, muito momentâneo. Muito momentâneo. Você não pode se deixar iludir por aparência. Meu Deus. Né? E olha, Jesus ele deixou um princípio muito, muito, que eu penso que é muito legal nesse termo. Ele disse assim, olha, o homem prudente é aquele que edifica a casa sobre rocha. Tremendo. O nércio, o imprudente, é aquele que edificou a casa sobre a areia. Se a minha vida está sendo edificada em Cristo, na palavra, olha, com certeza eu vou errar menos. Verdade. Não é que eu não vou errar, não. Mas eu vou errar menos. Se eu alicerço a minha vida, a minha relação com as pessoas na palavra, certamente eu vou ser um muito melhor amigo, companheiro. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus disciplina a gente. A palavra de Deus, ela molda. Você está entendendo? É o que a gente está falando. O meu homem interior, ele é péssimo, ele é maligno. Mas o meu homem interior, o homem que nasceu de Deus, que nasceu do Espírito, ele é uma bênção. Aleluia. Ele é uma bênção. Então, assim, vamos ter discernimento, vamos buscar discernimento, vamos ter cuidado, seja mais comedido, principalmente quando você se refere ao outro.
quando você se refere a alguém, né? Não toma decisão precipitada, não. Então, se a gente tivesse a capacidade, a oportunidade de voltar, quantos erros essa minha vida eu cometi, porque eu não consegui, eu não tenho mais esse tempo de volta. É verdade. Aí você vai no dia a dia e é pedir para Deus dar discernimento pra gente e a gente decidir e errar menos, né? Errar menos. Daniel, no capítulo 2, ele fala sobre isso, pastor. Ele fala que o nosso Deus é o Deus do tempo e tudo está na direção do nosso Senhor, porque Ele habita em meio ao tempo. Então, isso é uma reflexão profunda, porque o Senhor traz uma revelação de Deus para conosco, para com nossos dias, acerca dessa perspectiva. E algo muito interessante que o Senhor falou acerca de conhecendo a pessoa, que ela vai mostrando quem verdadeiramente ela é. O nosso Jesus, ele falou sobre isso, que a gente ia conhecer as pessoas pelos frutos, né? Então, isso é totalmente autêntico e a gente precisa trazer isso para os nossos dias, né? Meu pastor, eu quero agradecer a presença do Senhor nessa oportunidade. Nós estamos aqui no canal da Hitmaker, juntamente aqui no programa de Frente com as Escrituras. Foi um momento maravilhoso, muito rico. Eu creio que a igreja, no contexto geral, ela vai ser edificada por esse conteúdo. Eu quero convidar o senhor para deixar uma declaração para a igreja, no contexto geral. O que o senhor falaria, em termos de tomar um cuidado a respeito com a língua, a respeito com esse tema que nós estamos abordando hoje? Ô, Mike, eu queria, antes de deixar essa mensagem, dizer que deixar um abraço carinhoso aqui da minha esposa, a pastora Beth. Nós somos casados, vamos completar agora 46 anos de casados. Eita, glória. E a gente tem um ditado aí que diz que se você quer conhecer alguém, come um saco de sal com ela, né? Então, assim, ninguém me conhece mais do que ela e ninguém conhece provavelmente mais ela do que eu. Então, eu queria deixar um abraço da pastora Elizabeth para vocês. E eu acho que talvez a última palavra que cabe para nós seja: vamos parar de ser hipócrita. Forte. Vamos parar de ser hipócrita. Porque a hipocrisia, ela faz parte da natureza humana. Eu não sei se você já ouviu essa definição de hipocrisia. Hipocrisia era o ato de você... É o ator, né? É o ator que ele está atuando. Então, ali é de que nasceu a palavra hipócrita, inclusive com as caricaturas, mudança de rosto, através... E os babies, né, que faziam essas mudanças no rosto. Se a gente deixar um pouco de ser hipócrita, tirar as máscaras, tirar um pouco da maquiagem que a gente usa, que eu estou usando aqui, você está usando aí, e você está usando aí, a gente usa todo dia. Se a gente deixar de ser hipócrita e viver, entender que, olha, eu sou tão falho quanto o meu irmão. Meu Deus. Eu preciso tanto do amor de Deus quanto também ele precisa. Meu Deus. E eu só não sou pior do que eu sou por causa do amor de Deus, né? Então deixar essa capa religiosa, essa máscara que nós colocamos de hipocrisia, para a gente poder, um dia a Bíblia diz que nós o conheceremos face a face. Eita, nós vamos olhar no olho de Deus. É um anseio, né? Não tem maquiagem, não vai ter nenhum pozinho na cara para poder dar uma disfarçada, né? Tudo. E ele conhece a gente nisso aí, né? Então, assim, é um desafio para nós, né? Eu não estou dizendo que você é hipócrita, eu estou dizendo que nós precisamos deixar de ser hipócritas, né? E deixarmos de ficar vestindo essas capas religiosas e de santidade. Irmão, nada disso. Se não for verdade, não vai ficar. Vai cair a qualquer momento. Aí fica feio, né? Quando você está vestido com a capa e a capa cai e mostra a sua nudez. Então, assim, acho que a gente precisa ser
A gente precisa ser mais de Deus. Talvez seja a palavra mais autêntico em Deus. Nossa, tremendo. A maioria das vezes as pessoas procura entender a santidade e entende às vezes de forma errada, né? Quando a gente se aproxima de Deus, nós nos tornamos pessoas melhores. Tem pessoas que dizem que é santo, entre aspas, que não se torna pessoas melhores. Então, que santidade é essa, né? Uma santidade, como o senhor está falando, de máscaras. Coloca um monte de ritos religiosos e acaba não vivendo uma verdadeira santidade. E eu acho até que seria um outro tema a ser tratado numa outra ocasião. Amém. O que é santidade? Amém. Né? Porque talvez se eu perguntasse para o nosso o que ele define como santidade, a maioria de nós não vamos definir o que é santidade. É verdade. Né? Então, talvez seja um tema para ser discutido com outras pessoas, com outras visões. Não, o senhor, a porta está aberta para o senhor. É outra oportunidade, para a glória de Deus. É isso aí. Gente, nós estamos aqui com esse Diétrima de Cristo, nessa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com o nosso pastor aqui. Para a glória de Deus, nós tivemos um programa maravilhoso de frente com as Escrituras, juntamente com o Hitmaker, essa produtora aí que está nos abençoando, nos patrocinando. E nós estamos chegando ao final desse programa. Você que ficou aqui até o final, quero te agradecer. Que você possa ser um canal de Deus, compartilhando essa programação para seus amigos, sua família, que eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser alcançada aí nesse lar, nessa família, para a glória de Deus. Eu quero agradecer, muito obrigado, meu pastor, por essa oportunidade de estar aqui juntamente com o senhor, esse tempo de mesa incrível. E é isso aí, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.